Fala galera, beleza? Bora resolver agora uma questão de função modular que caiu no vestibular da URCA. Mas antes, se inscreve no canal, dá joinha no vídeo e ativa as notificações. A soma das raízes da função f de x igual a módulo de 5x menos 2 mais módulo de x mais 1 menos 5 é igual a... Galera, eu sei que essas questões de função modular não é uma questão que o aluno ele às vezes está muito preparado para ela, né? Não é algo que cai com frequência nos vestibulares que a gente vê aí Brasil afora, principalmente no Enem. E, e que a compreensão do assunto de módulo às vezes também não é uma compreensão tão fácil. Mas a gente vai resolver aqui passo a passo, mostrar o que é um módulo, mostrar como é que a gente vai sair desse módulo aí. E eu acredito que vocês vão compreender, tá bom? Bora lá. Primeira coisa que a gente tem que lembrar aqui, pessoal, é que se eu tenho um módulo, por exemplo, da função f de x, não é essa aqui, tá certo? É simplesmente uma função genérica que eu coloquei aqui. Então, o módulo de f de x, ele vai ser igual à própria função f de x se o meu f de x aqui ele for maior ou igual a zero. Ou o módulo de f de x vai ser igual a menos f de x se a minha função f de x for menor do que zero, tá? E por que é que acontece isso? É simplesmente porque o módulo, pessoal, tudo que sai do módulo, ele tem que sair positivo, certo? O módulo é o valor absoluto daquilo que está dentro dele. Ou até mesmo, como algumas pessoas gostam de falar, é a distância até o zero. Por exemplo, se eu tenho no módulo de 5, qual é a distância de 5 até zero? Ora, é 5. E se eu tenho um módulo de menos 5, qual é a distância de menos 5 até zero? É 5 também, tá bom? Então, o módulo é o valor absoluto. Sair com o sinal trocado, se o que está dentro é menor do que zero, é a garantia de que aquilo que está dentro do módulo, quando ele sair, ele vai sair de maneira positiva, tá bom? Então, o que é que a gente tem que fazer para resolver esses tipos de questões de módulo? A gente tem que analisar quando o módulo vai sair, na verdade, quando a função que está dentro do módulo ela vai sair positiva e quando a função que está dentro do módulo ela vai sair com o sinal trocado, né? Positiva também, mas analisar quando, em que intervalos de x aquilo ali vai ser positivo e em que intervalos de x aquilo ali vai ser negativo, tá bom? Então, vamos começar com o nosso primeiro camarada aqui, que é o 5x menos 2, tá? Vou colocar como 1 o 5x menos 2. Pessoal, vê aqui. Se eu coloco o 5x menos 2 igual a zero, eu descubro quando essa função ela realmente vai ser zero, certo? Então, isso aqui vai acontecer quando x for igual a 2 quintos, tá? Eu só passei o 2 para o outro lado, passei o 5 dividindo e eu isolei o x. Então, quando o x for 2 quintos, essa minha função aqui, ela vai valer zero. E sempre que o x for maior do que 2 quintos, a função ela vai ser maior ou igual, vai ser maior do que zero. E quando o x for menor do que 2 quintos, essa função vai ser menor do que zero. Então perceba, se eu tenho um x que ele é maior ou igual a 2 quintos, então essa minha função 5x menos 2 vai sair do módulo com o sinal que ela já tem. Quando o x for menor do que 2 quintos, ela vai sair do módulo com o sinal trocado, certo? Então, eu vou colocar isso aqui. Então, se x for maior ou igual a 2 quintos, então, o módulo de 5x menos 2, ele é 5x menos 2. Mas, se o x for menor do que 2 quintos, então, o módulo de 5x menos 2, ele vai ser igual a, ó, sinal trocado, menos 5x menos 2. Tá? A gente vai fazer isso também para a nossa outra função aqui, certo? X mais 1. Então, nós temos aqui a função x.
Ó, deixa eu marcar ela novamente aqui. Nós vamos ter aqui a função x mais 1. E a gente consegue perceber, tá, que quando eu isolo isso aqui a zero, o x vai ser igual a menos 1. Pessoal, a mesma coisa. Tudo que for maior ou igual a menos 1, a minha função vai ter um valor maior ou igual a zero. E tudo que for menor do que menos 1, né, a minha função ela vai ter um valor igual a... vai ter um valor negativo, no caso, né? Será menor do que zero. Então, se o meu x ele for maior ou igual a menos 1, então essa minha função x mais 1, certo? O módulo de x mais 1, ele vai ser o próprio x mais 1. Já se o meu x for menor do que menos 1, o módulo de x mais 1, então ele vai sair daqui com o sinal trocado. Tá bom? Então, é isso que a gente vai usar. Galera, a gente vai ter que trabalhar com 3 intervalos aí, certo? Quais são esses intervalos? A gente vai trabalhar com o x sendo menor do que menos 1. A gente vai trabalhar com o x sendo maior ou igual a menos 1 e menor do que 2 quintos. E, por fim, a gente vai trabalhar com o x que ele seja maior ou igual a 2 quintos. Por que a gente vai trabalhar dessa forma? Porque, como nós temos 2 módulos aqui, nós temos que garantir que nós checamos todos os intervalos possíveis de saída de dentro do módulo. Tá? E esses intervalos que eu acabei de falar para vocês garantem isso. A gente vai cobrir tudo que poderia acontecer nessa função aí. Então, vamos lá. A nossa primeira modalidade é se x for menor do que menos 1. Então, se isso acontecer, quem vai ser a minha função f de x? Ora, x menor do que menos 1 é menor do que 2 quintos? É sim, não é? Tranquilo, claro que é. Se x é menor do que menos 1, claramente é menor do que 2 quintos. E se x é menor do que 2 quintos, como é que essa minha primeira função sai do módulo? Ela sai com o sinal trocado. Menos 5x menos 2. Vamos agora analisar a segunda. Nós temos aqui, então, pessoal, ó, x mais 1. E a gente viu que se x é menor do que menos 1, então essa minha função ela também vai sair com o valor, com o sinal trocado. E o menos 5 aqui ele permanece, tá? Como eu quero saber as raízes, né, a soma das raízes, eu vou igualar a função a zero. Aqui eu vou ter menos 5x, mais 2 menos x menos 1, menos 5. De modo que o meu x, pessoal, na hora que eu fizer toda essa conta aí, ele vai ser igual a menos 2 terços, tá bom? Porque vai ficar menos 6x igual a 4, então vai ficar x igual a menos 4 sobre 6, na hora que a gente simplificar, x igual a menos 2 terços. Então, esse é o primeiro candidato à raiz, tá? Ainda não é garantido que ele vai ser raiz da função, a gente vai ter que substituí-lo lá na função original e ver se na substituição a minha função vai ter valor igual a zero, tá? O próximo passo é analisar se o x ele for maior ou igual a menos 1, porém menor do que 2 quintos. Então, pessoal, se isso acontecer, o que é que vai acontecer com esse meu primeiro camarada que está dentro do módulo? Ó, nós ainda estamos trabalhando com um x menor do que 2 quintos. E se é menor do que 2 quintos, ele vai sair do módulo com o sinal trocado. Então, a minha f de x vai ser igual a menos 5x menos 2. Já o x mais 1 aqui, como a gente está trabalhando no intervalo onde o x é maior ou igual a 1, se x é maior ou igual a 1, a gente não vai trocar o sinal da função. Então, mais x mais 1, menos 5, certo? Como eu quero raiz, ó, 0 vai ser igual a menos 5x mais 2, mais x mais 1, menos 5. E aí, quando eu resolver, eu vou ter que o meu x é igual a menos 1 meio. Então, nós temos já agora um segundo candidato, tá? A raiz aqui da minha função f de x. Vamos agora para o nosso intervalo final. Eu vou ter quando x for maior ou igual a 2 quintos. E aí, pessoal, x maior ou igual a 2 quintos, todo mundo vai sair com o mesmo sinal. Então, a minha f de x, ela vai ser igual a quem? Ela vai ser igual a 5x menos 2, mais x mais 1,
menos 5. Então, como eu quero a raiz, é 0, igual a 5x menos 2 mais x mais 1. Mais x mais 1 menos 5. Então, quando eu resolver tudo isso aqui, um instante, certo? Quando eu resolver tudo isso aqui, eu vou ter que o meu x vai ser igual a 1. E aqui, portanto, eu tenho o meu terceiro candidato à raiz da minha função ali f de x. Então, o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar cada um desses valores, substituir na minha função original e ver quem é que realmente deixa a função sendo 0. Então, quem na substituição trouxer resultado igual a 0 para a função, será a raiz. Quem não, infelizmente, não será. Então, vamos lá. Vou baixar um pouco aqui a tela. Então, a gente viu ali que os nossos candidatos são menos 2 terços, menos 1 meio e 1. E que a minha função f de x ela é igual ao módulo de 5x menos 2 mais o módulo de x mais 1 menos 5. Então, trabalhando primeiro com menos 2 terços, eu vou ter que f de menos 2 terços será igual a módulo de 5 que multiplica menos 2 sobre 3, menos 2, mais o módulo de menos 2 sobre 3 mais 1, menos 5. E aqui, galera, isso aqui vai ser o quê? Ó, 5 vezes menos 2 terços, menos 10 terços. E aí, quando eu somar, fizer essa subtração, na verdade, menos 10 terços menos 2, eu vou ter menos 16 terços. Então, isso aqui vai ser igual a módulo de menos 16 terços mais o módulo de menos 2 terços mais 1 é igual a 1 terço. Então, mais o módulo de 1 terço menos 5. Isso aqui vai dar igual, então, 16 terços mais 1 terço menos 5. Isso aqui, pessoal, ó, claramente não é igual a zero, né? Já que 16 terços mais 1 terço é 17 sobre 3. Então, menos 2 terços não é raiz da minha função. Vamos testar agora um novo valor. Bora ver menos 1 meio. Então, para menos 1 meio, eu vou ter que f de menos 1 meio vai ser igual ao módulo de 5 vezes menos 1 meio, menos 2, mais o módulo de menos 1 meio mais 1, menos 5. Isso aqui, pessoal, fazendo da mesma forma, eu vou ter o quê? Ó? 5 vezes menos 1 meio dá, menos 5 meio, menos 2. E quando eu fizer essa subtração, aqui dentro eu vou ter menos 9 meio. Menos 1 meio mais 1 é igual a 1 meio. Portanto, esse meu resultado vai ser módulo de menos 9 meio mais o módulo de 1 meio menos 5. Vai ser igual, então, vai sair do módulo positivo, 9 meio mais 1 meio menos 5. E aqui, pessoal, realmente é zero, porque 9 meios mais 1 meio é igual a 10 meios, que dá igual a 5. E 5 menos 5 é zero. Então, o meu menos 1 sobre 2, ele é raiz da minha função. Então, vamos agora testar a nossa terceira possibilidade, tá? Que é quando a gente tem o 1. Então, para 1, eu vou ter que f de 1 é igual ao módulo de 5 vezes 1 menos 2, mais o módulo de 1 mais 1 menos 5. E isso aqui ó, vai ser igual a 5 vezes 1, 5, menos 2, módulo de 3, mais o módulo de 1 mais 1, que é 2, menos 5. E aqui realmente é zero, né, pessoal? 3 mais 2, 5, menos 5, 0. Então, o 1 também é raiz da minha função. Então, quem são as raízes da minha função? Menos 1 meio e 1. Então, beleza. Vamos voltar lá em cima.
O que é que ele está pedindo? Ora, ele quer saber a soma das raízes. Então, a soma, eu vou até fazer aqui do lado, é 1 menos 1 meio, que vai ser igual a 1 meio. Portanto, alternativa letra E. Então, galera, questãozinha aí boa, né? Difícil, eu diria mediana para difícil para quem não tem essa manha de resolver equações modulares. Então, fica aí para vocês essa resolução. Espero que tenham compreendido. Mas se não, deixa aí nos comentários a sua dúvida, que eu respondo assim que possível. Um abraço, boa sorte e vamos para a próxima.